A mensagem bíblica dessa noite está baseada em Isaías 6, que é do conhecimento de nós todos. E ela traz uma pergunta muito especial para nós: a quem enviarei? Essa é a pergunta que nós devemos pensar nessa noite com muito carinho. E o versículo que nós queremos ler é exatamente o versículo 8, que está aí diante dos irmãos, inclusive nós podemos ler juntos, que diz assim, deixa eu ligar aqui, diz assim: então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Trabalha, Senhor, meu coração, nossos corações, para ouvir também a tua voz, como Isaías ouviu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então ouvi a voz do Senhor quando perguntou, quem enviarei como mensageiro para este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, aqui estou, envia-me. Essa noite, queridos, nós precisamos juntos trazer à nossa memória a missão que o Senhor conferiu a cada um de nós e que não pode ficar esquecida nesse ano que estamos juntos também para trabalhar. Uma missão que não podemos deixar de lado, um chamado que nós não podemos resistir, mas ao contrário, que nós temos que atender, porque quem nos chamou foi Deus, Ele é fiel. Principalmente pelo que está acontecendo hoje, o mundo todo está perecendo sem Cristo. O momento de pregar o Evangelho, irmãos, é urgente. O momento de lembrar que nós estamos aqui chamados por Deus é urgente. Você pode estar trabalhando no seu trabalho lá, seja onde for, você pode estar conquistando coisas para você e sua família, isso é muito importante e bom. Só não pode esquecer que há um chamado antes de qualquer coisa, que Deus nos chamou para fazer uma grande obra, que nos chamou para pregar o Evangelho. A todos vocês que inclusive estão se preparando, que estão lutando, labutando, que passaram no vestibular, que passaram no Enem, que estão aí se preparando para a sua formação, Deus o abençoe grandiosamente. E não esqueça da sua missão antes de qualquer coisa. Tem uma frase que diz que o que me incomoda não é o barulho dos ímpios, dos maus, mas o silêncio dos bons. E não é bom para a igreja que ela esteja em silêncio, sem anunciar o Evangelho, sem anunciar a palavra, sem falar da salvação e do Salvador. Até porque o nosso desafio, irmãos, aumentou e aumentou muito, aumentou demais o nosso desafio. Porque quando vamos pregar o Evangelho, quando temos de atender ao chamado de Deus e falar de Jesus Cristo, nós vamos encontrar muitas situações. Primeiro nós vamos encontrar igrejas que estão pregando qualquer outra coisa que não é o Evangelho de Jesus. Vamos encontrar pessoas que ultrapassaram o Evangelho de Cristo e já nem sabem mais o que estão falando, do que estão dizendo. Há igrejas que não sabem falar de outra coisa que não seja o dinheiro e a vida boa. Uma certa vez, um servo do Senhor disse assim, que se Jesus Cristo estivesse pregando a mensagem que alguns pregadores estão pregando, provavelmente nem crucificado ele seria, porque se prega para agradar, se prega para fazer as pessoas se sentirem bem, se prega para tentar apenas aveludar
os egos inflados de muitas pessoas dentro da igreja. Mas não se prega o Evangelho, não se prega a palavra, não se faz incomodar que nós temos uma missão, que nós fomos chamados e há um propósito, que há vidas que estão perecendo, que enquanto nós estamos vivendo as nossas vidas milhares por dia, como diz aquela música, para o inferno a se vão, e nós estamos parados, e nós estamos de braços cruzados, nós não estamos fazendo absolutamente nada, apenas fazendo alguns trabalhos dentro do templo, apenas fazendo o nosso trabalho no dia a dia, apenas muitas vezes correndo atrás dos nossos alvos, atrás da nossa satisfação. Irmãos e irmãs, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus não devem viver para si mesmos. Aqueles que foram salvos por Cristo Jesus sabem que foram salvos para também uma missão e devem também pregar o Evangelho como a igreja de Jesus Cristo viveu, pregando o Evangelho, anunciando a palavra, anunciando a salvação, anunciando aos homens que eles precisam se voltar para Deus, que eles precisam se converter, que eles precisam entregar-se a Deus, que eles precisam olhar para si e reconhecer que são errados, precisam reconhecer que eles não podem conduzir suas vidas sozinhos, que eles não têm condições de conduzirem suas próprias vidas se não for através de se voltarem para o Criador, para aquele que nos criou. O mundo perece sem Cristo. E qual é a nossa participação? E o que nós estamos fazendo? Quando falamos de mundo, isso parece bem distante, mas quando falamos o mundo perece sem Cristo, esse mundo também está perto de nós. Esse mundo está do seu lado no seu trabalho. Esse mundo está do seu lado na sua escola. Esse mundo está no seu lado na sua vizinhança. Esse mundo está na rua onde você mora. Esse mundo está no condomínio onde você mora, no prédio onde você mora. O mundo está perecendo ao seu lado, perto de você, perto de mim. E o que estamos fazendo? Qual é a nossa parcela na salvação? Talvez você anda por aí, você encontra com pessoas que já seguiram a Jesus, que já serviram a Jesus, que estão desviados, ou até apostataram da fé. Que quando uma pessoa não só se afasta de Deus, mas apostata da fé, ele começa a apostatar da fé, significa que ele tornou-se contra o Evangelho de Jesus Cristo. Deus já deve ter tocado no seu coração. Talvez já deve ter dito para você: pare, fala para ele, diz para ele voltar. Ele não está no lugar onde deveria estar. E talvez você tenha negado de dizer a palavra de Deus, de mostrar para a pessoa que ela precisava voltar, de mostrar para a pessoa que ela precisava entregar-se de novo para Deus. Nós precisamos nos concentrar, irmãos, e nos colocar e nos focar à vontade de Deus, à direção de Deus. Hoje pela manhã, quando eu estava pregando, eu trouxe uma pergunta para a igreja: se nós estamos felizes com o que nós nos tornamos. Essa foi a minha pergunta para iniciar a mensagem da manhã. E eu entrei primeiro no âmbito das nossas conquistas pessoais. E sei que muitos de nós nos tornamos felizes com as conquistas que conseguimos. Mas depois entrei no âmbito espiritual. Será que nós estamos felizes com o que nos tornamos? Porque algumas vezes nós nos tornamos em parasitas. Às vezes nós nos tornamos em estátuas. Aprendemos até certa parte. Daí para frente não aprendemos mais. Não agimos mais. E ainda há quem ache: pastor, não venha cobrar de mim, porque eu já estou na igreja, eu já dou o dízimo, e eu já venho nos cultos de domingo e de quarta-feira. A Bíblia diz sobre a igreja de Atos: diariamente, todos os dias, perseveravam na comunhão. E a gente hoje serve a Deus em 2 dias, 2 noites, e acha que está tudo bem, e acha que a gente já está fazendo demais. É a geração mais vergonhosa de todos os tempos. A geração mais vergonhosa de pessoas que dizem que seguem a Jesus, que não oferecem quase nada para Deus e querem cobrar tudo de Deus. Mas é Deus que tem que cobrar de nós, meu irmão. É Deus que tem que cobrar de mim, pastor Marcos. É Deus que tem que cobrar de você.
porque Ele não nos chamou para vivermos para nós mesmos, Ele nos chamou para uma missão. E Ele fez uma pergunta, como fez a Davi: a quem enviarei? No tempo de Davi, no tempo dos profetas, no tempo dos servos do Senhor e no tempo do profeta Isaías, Deus perguntou: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías, purificado, disse: aqui estou, envia-me a mim. E agora a pergunta de Deus é: a quem enviarei para as pessoas do século XX? A quem eu vou enviar para as pessoas que estão desorientadas? Quem eu vou usar neste século? Porque ninguém praticamente tem tempo. O mundo perece sem Cristo e nós temos uma missão. A pergunta é: a quem enviarei? A pergunta de Deus nessa noite para o nosso coração. E você ouve, Deus pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem vai levar a mensagem? Quem vai levar a palavra? Quem vai dizer a essas pessoas que elas estão erradas? Quem vai dizer para essas pessoas que elas precisam se voltar? Quem vai dizer para essas pessoas que no caminho que elas estão indo, elas darão direto no inferno? Quem vai dizer? Não, porque no século XXI não pode mais falar de inferno. Não pode mais falar, irmã. Não se fala de inferno. Não existe esse negócio. A gente não pode falar de condenação. Não, pastor, não fala de juízo. Não, pastor, a gente está no século XXI. Os séculos passam, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A urgência é a mesma. A salvação necessita chegar às pessoas necessitam de salvação, necessitam do Salvador. E a quem Ele vai enviar? Quem vai falar? Quem não terá vergonha de dizer que as pessoas precisam de Deus, que o homem precisa se voltar para Deus, que ele precisa se arrepender, que ele precisa ter um encontro com Jesus Cristo? Então, Deus nos pergunta: a quem enviarei para resgatar os perdidos? Se tem uma coisa que tem ao nosso redor, é perdidos. No seu trabalho você vai ver que boa parte das pessoas ali estão perdidas. Já vi várias vezes conversando com alguns irmãos, falando muitas vezes sobre a programação no banco, onde eles trabalham, que quando é para idolatria, lota. Quando é para buscar a palavra de Deus, míngua. Você imagina o quanto de pessoas perdidas ao nosso lado. Irmão, eu só estou aqui para dizer em nome de Jesus que você está onde está, que você chegou aonde chegou, porque Deus quer te usar lá aonde você chegou. Ele não te colocou lá para o seu benefício pessoal. Ele não te colocou lá para você ver o quanto melhor você ficou, o quanto você é inteligente e bom, o quanto você é uma pessoa que tem tantos conhecimentos, o quanto você pode. Ele colocou você lá para você ser o atalaia de Deus, o instrumento de Deus, aquele que vai apregoar a palavra do Senhor. Você não tem que se preocupar se vão te mandar calar a boca. Você não tem que se preocupar se vão te achar que você no século XXI você está louco falando essas coisas. Não se preocupe com isso. Que apenas vocês e eu sejamos testemunhas nesse século de Jesus Cristo, Filho de Deus. Testemunhas, porque no dia quando Jesus Cristo voltar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará e as pessoas vão reconhecer que negaram o Filho de Deus. Mas há muitos que serão salvos dentre esses perdidos. Há pessoas que estão apenas à espera de que a mensagem verdadeira chegue a elas. Quando eu conversava sobre Cristo, quando eu estava vindo para a igreja de manhã, eu contava àquela pessoa, eu disse: olha, eu sei que bons crentes, na melhor das intenções, tentaram te dizer o quanto é importante você ir para a igreja dele, ou para a denominação dele, ou ser um religioso. Mas eu preciso te falar que tudo isso está errado.
Você precisa primeiro ter um encontro com Jesus Cristo. Você precisa primeiro acertar as contas com Ele. Você precisa entender o plano de salvação. Irmãos, vocês sabiam que, de acordo com algumas igrejas, de 2 décadas para cá, ou até mais, nós vamos ter igrejas onde as pessoas nunca vão conhecer o que é o Evangelho de Jesus. No seu pensamento você pode pensar, pastor, isso é impossível, a gente está falando de igreja. Pois é, mas são igrejas que não falam mais o Evangelho, não pregam mais a palavra. Só se fala de bens, só se fala de ficar bem na foto. Nós temos o desafio de levar o Evangelho de Jesus, porque há muitos perdidos. Talvez enquanto eu falo, você está lembrando no seu trabalho, daquele seu colega de trabalho, que vocês tomam um café junto, que você dá bom dia para ele, que você dá boa noite para ele, que vocês se encontram para discutir coisas do trabalho, que vocês vão juntos talvez para o happy hour, se tiver, mas que você ainda não falou da necessidade dele, do Salvador e da salvação. Lembra o que foi dito a Ezequiel? Eu te constituí como atalaia. Eu te constituí como atalaia. Tu precisas falar, porque se tu não falares e o ímpio morrer na sua iniquidade, ele vai morrer na iniquidade, mas o sangue da tua mão eu requererei. Há pessoas que estão do nosso lado, elas precisam ouvir, porque nós somos os atalaias colocados por Deus. Comece a orar por alguém que está perdido no seu trabalho, na sua escola. Comece a orar. Pegue pelo menos 3 nomes, pelo menos 3 nomes de pessoas que você sabe que necessitam de Jesus, seja do seu trabalho, seja da sua escola, seja da sua casa, seja da sua vizinhança. Escreva. Comece orando por essas pessoas. Depois tome a iniciativa de se aproximar delas. Crie um vínculo de amizade com elas. Mostre o Salvador, mostre a salvação e depois cuide dessa pessoa quando ela se entregar a Jesus. Nós fomos chamados para isso. Qualquer outra coisa que nós fizermos é para a glória de Deus, mas não esqueça que a missão é de todos nós, não é de um pastor, não é de um missionário ou missionária. A quem eu enviarei? Deus pergunta, para resgatar os perdidos. Pergunta é, a quem eu enviarei também para buscar os desviados? Você pode estar convivendo com um, talvez até morando com um, ou conhece amigos e amigas que estão afastados de Deus, afastados do Salvador, seja pelo que for, deixaram de estar realmente na presença de Deus. Lembre dessas pessoas hoje, meus irmãos, como nós dobramos os nossos joelhos hoje e oramos por elas. Talvez na sua família tenha alguém desviado. Talvez na sua casa tenha alguém desviado. Ou talvez no trabalho ou na escola tenha alguém que está precisando de ouvir a palavra de alguém que tente trazê-lo de volta. Veja que Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se Jesus veio buscar e salvar, se a igreja imita Jesus e ela vive conforme Jesus, ela também vai buscar os perdidos. Ela também vai buscar aqueles que estão desviados. E só não os trará se eles não quiserem vir. A quem Deus vai enviar? Iremos nós, irmãos. Você tem ouvido o chamado de Deus? Tem ouvido a palavra de Deus? Tem ouvido o chamado de Deus? Tem lembrado que a missão está dentro do seu coração, dentro de você?
o chamado de Deus pulsando dentro de você para buscar aqueles que se desviaram do caminho. Temos uma missão e não é viver para nós mesmos. A quem enviarei? A quem enviarei? E no presente século, a quem Deus vai enviar para congregar os desigrejados? A quem Deus vai enviar? Quem será instrumento de Deus para mostrar para os desigrejados que o lugar deles é na igreja de Jesus? Que o lugar deles é congregando, salvos, felizes, frutificando, glorificando a Deus, adorando a Deus, vivendo para a glória de Deus. Quem irá levar essa mensagem? Igreja, a imagem é bem emblemática. O rebanho está aqui, a igreja. O desigrejado é aquele que acha que não precisa mais da igreja e saiu para viver o seu cristianismo sozinho. É ao contrário do desviado, que não quer saber de Deus. Mas esse aqui, ele diz que pode servir a Deus longe do rebanho, só que ele esquece disso aqui. Enquanto ele está no rebanho do bom pastor, que é Jesus, o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Elas estão protegidas e guardadas por ele. Mas o que está desigrejado pode ser alcançado pelo lobo, pode ser tragado, e a sua vida espiritual pode ser dilacerada. Mas quem irá a eles? Quem vai tomar a iniciativa? Pense comigo. Por que Deus fez e permitiu que você chegasse aonde você chegasse? É para que você consiga alcançar essa pessoa. Já parou para pensar que dificilmente alguém fala para a operadora de caixa da loja de departamentos que Jesus Cristo é o Salvador, porque não há tempo de falar na boca enquanto ela está passando as suas compras. Mas se você é um operador de caixa junto com um grupo de operadores, você pode falar para eles que Jesus Cristo é o Senhor. Se você trabalha no banco, para nós que vamos pagar muitas vezes nossos boletos e nossas contas no banco, não dá para parar e dizer para eles que Jesus os ama, senão o pessoal da fila vai todo mundo brigar com a gente, porque ali é o lugar do trabalho dele. Mas se você também é um bancário juntamente com ele, é funcionário, você pode dizer para eles que Jesus Cristo é o Salvador. Se você trabalha no governo, seja onde for que você trabalhe, se você é um professor, é difícil para alguém dizer para eles, mas se você está lá, você pode dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o único que pode levar o homem salvo para o céu. Só você e mais ninguém. Deus às vezes te oportuniza entrar na casa de alguém, casa de clientes, de acordo com o seu trabalho, e talvez você seja o único que entre lá, na casa do seu cliente, porque ele permitiu que você entrasse lá para fazer o trabalho, e você pode testemunhar de Jesus Cristo. Igreja do Senhor, o tempo está passando. O ide de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Ele mandou: façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. As ovelhas se reproduzem. Se Deus te chamou, siga a ordem do Senhor. Se Ele te enviou, cumpra a ordem do Senhor. A quem enviarei? É a pergunta também dessa noite. Deus pode contar contigo? Deus pode contar com você, meu irmão? Deus pode contar com você, minha irmã? Jovens, adolescentes, para todos nós, Ele pode contar conosco. A minha oração é que essa noite a nossa resposta seja a mesma de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me, 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 que eu fale com coragem, que eu não tenha medo de dizer que só o Senhor salva.